O último dia 4 de janeiro, semana passada, foi o Dia Mundial do Braille. O Braille é um sistema de escrita, vou perguntar melhor para os meus convidados já, para as pessoas com deficiência visual. E é de uma importância enorme para que essas pessoas consigam se comunicar. Por isso eu estou recebendo hoje esse grupo lindo aqui do pessoal do Centro Cultural Luiz Braille aqui de Campinas. Deixa eu apresentar um por um, já agradecer a presença de vocês. Marina Valente, que é diretora de Patrimônio do Centro Cultural. Boa tarde, Marina. Boa tarde. Fala no microfone para a gente te ouvir. Obrigada, viu, pela sua presença. Eu que agradeço. Poder fazer a divulgação aqui no nosso Centro Cultural é super bom, né? Que bom. Uhum. E para a gente é importante também para aprender. É sempre importante a gente aprender. Benedito Bertola, que é diretor técnico lá do Centro Cultural, né, Benedito? Boa tarde. Boa tarde, Renata. Agradecer a você, a TV Século XXI, por essa oportunidade que está dando a nossa instituição e falar um pouquinho da nossa instituição, da importância dela na vida da pessoa com deficiência visual. Com certeza. Fernanda Oliveira, assistente social, né, Fernanda? Boa tarde. Boa tarde, Renata. Boa tarde para o pessoal de casa. Eu também quero agradecer o convite, né, de vocês. Acho que é importante essa questão da visibilidade, né, que a Rede Século XXI está trazendo para a gente, tanto para a questão da instituição, né, para que outras pessoas conheçam alguém que tenha uma pessoa com deficiência visual em casa, assim como para a gente conseguir debater esse tema e trazer e fazer essas trocas, né, no ambiente da televisão. Com certeza, é importante, sim, para a gente aprender e respeitar, principalmente, né? Recebo também a Ronice Arruda, que é a diretora social do Centro Cultural Luiz Braille. Boa tarde, Ronice. Boa tarde, Renata. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui para divulgar o Centro Cultural. Obrigada. Com muita alegria a gente estar aqui. Que bom, e eu muito feliz em receber todos vocês. Obrigada, viu? Olha, a gente tem números do IBGE. Mais ou menos 6,5 milhões de pessoas no Brasil têm algum tipo de deficiência visual. O IBGE fez agora, né, está terminando de fazer um censo demográfico, então esses são os dados mais atualizados. A gente não tem os dados do censo ainda, do ano de 2022, então pelos últimos dados do IBGE, mais ou menos 6,5 milhões de pessoas no Brasil vivem com algum tipo de deficiência visual. E mais de 500 mil pessoas são consideradas incapazes de enxergar, então são pessoas que são cegas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as principais causas de cegueira no Brasil, por ordem, então, catarata, glaucoma, retinopatia diabética, cegueira infantil e degeneração macular. Às vezes a gente não tem ideia, né, de quantas pessoas vivem com deficiência visual aqui no Brasil, então a importância da gente falar, divulgar esse tema e também de incluir essas pessoas na nossa sociedade. E a gente só faz essa inclusão quando a gente fala sobre o assunto, quando a gente traz à tona e quando a gente divulga, populariza o Braille, por exemplo. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, inclusive, a novena das Mãos Ensanguentadas de Jesus, que é um lançamento recente aqui da Associação do Senhor Jesus, em Braille, para que a gente possa incluir mesmo essas pessoas. E aí eu quero aproveitar e já perguntar para vocês, é correto eu falar pessoas com deficiência visual? Tá certo esse termo? Sim, está correto, Renata. Às vezes as pessoas... O deficiente, né? Sim, ele tem o deficiente, pode ser visual, pode ser físico, pode ser auditivo. A pessoa com deficiência visual. Passamos por muitas nomenclaturas e hoje o correto é pessoa com deficiência. Acho que para dar um complemento, para a gente perder essa questão do estigma e da questão do capacitismo mesmo, né? Porque aí a gente vai ver o indivíduo antes da questão da deficiência. Então, ele não é um deficiente. A gente não pode determinar que ele seja só isso. Ele é uma pessoa que tem uma deficiência, é uma característica, né, dele. Uma questão que está colocada ali e não que é aquilo, né? Que é a pessoa. Senão a gente rotula a pessoa, né? É um deficiente uma caixinha. Antes de ser um homem, um marido, um filho, não é isso? É isso. A pessoa, ela tem uma característica, como o cabelo loiro, como não ter cabelo, né, Benedito?
e deficiência visual. É isso. É isso. Benedito, conta a sua história para mim, então, porque você chegou lá no Centro Cultural Luiz Braille como um assistido, não sei se é essa a palavra também, e hoje está lá como diretor técnico do Instituto. Renata, eu perdi a visão aos 14 anos de idade, tá? Eu enxergava até os 14 anos. Eu fui assistir uma partida de futebol em São Paulo, onde na volta eu sofri um acidente de automóvel. É onde que eu perdi as duas visões, né? E a partir daí começou a minha vida, né? Até pedindo assim um tempinho para você, no caso de antes, quando eu enxergava, passava sempre um senhor na rua da casa da minha mãe pedindo esmola. Ele era uma pessoa com deficiência visual. E eu ficava ali na área perguntando como que é a vida dessa pessoa. Ela trabalha? Ela vive sozinho? Ela se veste sozinho? Então, de repente, eu aqui sentindo na pele, tendo essa oportunidade de estar passando e tendo as respostas daquelas perguntas minhas um tempo atrás. Aí eu fui para um colégio especializado em São Paulo, no Instituto dos Cegos Padre Chico, onde lá eu aprendi o braille, aprendi a me locomover sozinho. Isso foi em São Paulo. Era um colégio de freira. Tinha mais de 300 pessoas do Brasil todo lá. E era um colégio de freiras e a gente sempre tinha a piscina, educação física, escola, né, primário, colegial. De repente, você pega uma certa idade e você não podia nem pegar na mão das meninas. A freira ficava brava. Então eu falei, deixa eu ir embora. E aí eu fui para minha cidade, né? Eu sou da cidade de Tietê, pertinho aqui de Campinas, de Valinhos, né? E aí teve uma senhora que era da minha cidade, conhecia a minha família. Ela passou a ser voluntária no Centro Cultural Luiz Braille. E ela ficou sabendo que eu tinha saído do colégio em São Paulo, tinha voltado para Tietê. E ela me convidou, só não queria vir para Campinas. Aí eu vim para Campinas em 84. Estou até hoje. E está lá no Centro Cultural até hoje Centro também. Cultural Luiz Braille, passei pelo Centro Cultural. Eu aprendi, né, a andar novamente em Campinas. Aprendi também a escrita braille, desenvolver mais o tato da questão da leitura braille. Terminei o colegial, fiz faculdade, fiz pós-graduação. Estou hoje como diretor técnico do Centro Cultural. E aí você respondeu aquelas perguntas que você mesmo se fazia, né? Quando você era uma criança e um adolescente. Se uma pessoa com deficiência visual consegue se locomover sozinha, consegue trabalhar, consegue ter uma família. Você provou que sim, que é possível, que você consegue, né? Basta a gente querer. E família é muito importante. Família é muito importante na vida de qualquer um, né? Mas principalmente na vida de uma pessoa com deficiência. Quem são as pessoas que vocês recebem principalmente lá no centro? São pessoas que, assim como o Benedito, perdeu a visão em algum momento da vida? São pessoas que já nasceram com deficiência visual? Quem são os assistidos? O nosso perfil, né, do público-alvo atendido é muito diversificado. A gente atende, né, a partir dos 8 anos de idade, aí a gente não estipula, a gente fala que é até 100, né, tudo e pouco, mas a gente não tem tanta criança, a gente tem muito adulto e idoso. É um
um público muito diversificado. Então, tiveram alguns que foram como Benê, né, por meio de acidente. Alguns foi desde nascença. Alguns por questão de alguma questão durante a geração, também na barriga da mãe, por alguma doença. Ou então, glaucoma, esses que você mencionou, né, que geralmente são as questões que mais aparecem, cetocone. E aí a gente tem os dois públicos, né, tanto as pessoas com deficiência visual cego total, quanto as baixa visão, né, ou visão monocular, como geralmente é conhecido. Então é um público bem vasto. A gente tem alguns também que foram por conta dessa questão da diabetes, mas o que tem mais geralmente é a questão do catarata, glaucoma, diabetes e acidente. E aí vocês oferecem um tipo de assistência ampla lá, né? Então, além da questão do braille, acredito que a questão da assistência social, porque você é assistente social, né? E deve gerar em uma parte do público uma revolta quando a pessoa se vê sem visão ou vê que está perdendo a visão e é uma deficiência que vai ser permanente ali. Então, acho que essas pessoas precisam passar por esse período de adaptação também, né? Sim. É um momento, né, Renata, da pessoa, ela acha que o mundo acabou. Ela acha que ela não vai conseguir fazer nada. E a gente tem que respeitar esse momento dela. Mas incentivando. Olha, você é capaz. Basta você querer. Olha, existe o Centro Cultural Luiz Braille de Campinas. Lá tem a reabilitação. Lá você passa por vários técnicos. Lá você vai passar pela assistente social, pela psicóloga, pela terapeuta ocupacional. Nós temos um mini apartamento para ensinar a vida diária dentro da nossa instituição. Nós temos você vai aprender a se locomover, a fazer uso de uma bengala. Tem uma ajuda bem ampla, né? Você precisa dar esse apoio, tanto do lado da instituição, mas sim do familiar. E de respeitar esse momento dessa pessoa. E respeitar esse momento. Eu tentei o suicídio. Ia fazer a maior besteira da minha vida. Graças a Deus, meus pais chegaram na hora. E ali parece que uma luz muito forte dentro de mim, uma coisa muito grande dentro de mim. O que você está fazendo? Que besteira que você está fazendo? Você tem 2 pernas, 2 braços. Você é um cara inteligente. Vai para a vida. E olha superação. A importância dessa resiliência, né? Como resiliência. Eu estava falando no começo quando você falou, aqui, eu pensei aqui, entendeu? Eu estava pensando, realmente, né? Realmente, entendeu? E olha a importância desse seu testemunho para nós aqui. É uma pessoa que passou por isso, que viveu esse momento de perder a visão. E aí você contando pra gente, eu fui para um colégio, aí eu vim para Campinas. Quando conta assim, parece que foi tudo muito fácil. E não foi, você passou por um período enorme de adaptação. E aí eu queria falar até um pouquinho sobre o Braille, da importância que o Braille deve ter sido para sua vida, até para sua formação acadêmica. Marina, explica um pouquinho pra gente, que está aqui, né, que a gente não estuda tanto, o que é o Braille? E se é fácil de aprender o Braille? Olha, bom, essa parte de facilidade de aprender, eu acho que o Benê tem que responder melhor. Mas, assim, eu acho que a importância do Centro Cultural, né, como ele falou, de tudo que ele passou, o que a gente vê é que tem um pessoal que chega muito nessa situação de acabou minha vida, porque a deficiência visual pode acontecer com qualquer um de nós em qualquer momento da vida, né? Você vê um acidente de carro ou uma diabetes. Uma doença, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Teve uma pessoa que dormiu, acordou cega. De uma hora para outra, né? Que nós recebemos lá. Tem um também que mergulhou numa piscina e ficou cego. Nossa. Né? Teve deslocamento de retina. Então, isso pode acontecer com qualquer um de nós. O importante é que, por exemplo, o Centro Cultural, ele é importante para reabilitar essa pessoa. A vida dela não acabou. Ela vai ter ela vai conseguir caminhar, ela vai conseguir ter uma vida
quase normal, né? Ela vai poder trabalhar, ela vai poder ler, ir para o cinema. Hoje, cada vez mais, as televisões, essas coisas têm a questão do audiodescrição. Então, hoje, e só melhora. Ali no Centro Cultural, além dela aprender tudo isso, ela tem a convivência com outras pessoas que estão na mesma situação que ela. Então, ela tem uma interação, quer dizer, a vida São pessoas que se entendem, né? Isso. Essa troca de experiências, né? Exato. São pessoas que passam pela mesma coisa. E importante, sabe, Renata, não ficar só naquele mundinho nosso. Você ir, participar, ir para um barzinho, ir para o shopping, ir para um futebol, se você gosta de futebol. Ah, mas como que você vai para um campo de futebol se você não enxerga? Mas e daí? Eu estou sentindo. Estou sentindo uma vibração de outras pessoas. Porque para quem não tem algum tipo de deficiência, a gente foca muito em um dos sentidos, né? Então, no futebol a gente foca na visão, mas tem todo o ambiente, como você falou ali, sentir o clima da torcida. O Benê jogava futebol. Eu jogava. mesmo? Depois que eu perdi a visão, eu jogava quando não enxergava. Depois que eu perdi, eu morri de medo. Eu falei, nossa, todo mundo vai se estourar todo. De repente, eu comecei a quebrar essa barreira e comecei a jogar o futebol de salão. Participei de campeonatos. Hoje aconteceu uma coisa interessante quando nós estávamos vindo para cá, né? Que eu falei, eu sei o caminho, que minha filha mora aqui perto. Aí ela falou assim, mas sempre é o Benê que me orienta. Eu falei, é? É interessante, porque ele tem uma noção assim de espaço, de direção incrível, né? Então, nós sempre estamos juntos no carro e eu pego um caminho errado, ele fala, você pegou a direção errada, né? Aí eu falo, puxa, é mesmo. Aí dou uma volta aqui. Consegue enxergar, não é o caminho. E aí, Às vezes a gente pega o Uber lá, a gente, Fernanda, quer uma carona, tal? Hoje eu vou te dar uma carona. Vamos, tal. Aí o rapaz faz, né, o Uber faz o trajeto dele. Falei, se você fosse por aqui e tal, você encurtava o caminho. E ele vai falando o nome de cada rua. Você enxerga? Falei, só quando eu quero. Ótimo. Ronice, eu queria que você falasse para mim a questão da inclusão. Porque, olha, eu citei no começo aqui da entrevista o lançamento da novena das Mãos Ensanguentadas de Jesus em Braille. A gente fez esse lançamento recente e tem sido um sucesso exatamente por essa questão da inclusão. Porque é uma novena que tantas e tantas milhares de pessoas pelo Brasil inteiro já rezam. E agora as pessoas que têm algum tipo de deficiência visual conseguem rezar também. Então foi um trabalho muito bonito feito pelo nosso departamento de sócios, em conjunto com o Instituto Dorina Norwil. Tem sido muito bonito de ver também a aceitação dessa novena em Braille. E a questão do Braille é isso, né, Ronice? É a inclusão dessas pessoas no mundo, seja aqui nosso, para mim foi novena. uma surpresa a hora que eu vi, porque eu faço essas orações, né? Olha lá. E o Benê já leu, né, Benê? A gente já passou para ele. Pode levar lá para o Centro Cultural também, não é? Isso, Renata, já aproveitando, fazendo uma propaganda aqui, né? O nosso Centro Cultural Luiz Braille, nós temos uma mini gráfica. Olha! Então, se precisar... Se precisar, estamos lá, que a gente... Estão à disposição. Precisamos de muito trabalho para ajudar a manter a instituição aberta. Que bom saber, boa propaganda, bom merchandising aqui. Divulgar Ronice, me mesmo. fala sobre essa questão da inclusão. É fácil hoje um deficiente, uma pessoa com deficiência viver no Brasil? As ruas são adaptadas, os locais são adaptados hoje? Eu tenho a impressão que é bem difícil. Eu acho que o semáforo que tem em frente à nossa entidade, acho que é o segundo em Campinas, que é o que fala, né? Um semáforo que... Semáforo sonoro. Hoje em Campinas está tendo, assim, além da nossa, em frente da nossa instituição, tem na Avenida Washington Luiz, e também foi colocado farol agora sonoro na Francisco Glicério.
de Campinas. São 3, então. E olha, gente, a gente está falando de uma cidade com um pouco mais de 1 milhão de habitantes, Isso. que é uma cidade relativamente grande aqui no Brasil, é uma cidade com muita indústria. Então, a gente imagina pelo Brasil todo, em cidades pequenas ou menores, a dificuldade que uma pessoa que não enxerga ou que tem baixa visão tem para se locomover. Em uma cidade de 1 milhão de habitantes tem 2 ou 3 semáforos sonoros aqui. Fora o piso tátil, né? Aquela calçada que a gente vê com aquele relevo, que são para as pessoas com deficiência. Em cidades menores, imagino também que seja muito difícil. As pessoas precisam realmente reaprender, né? A se locomover. Olha, Renata, eu acho que é questão de interesse, vontade de fazer do poder público. Que cidade pequena, eu acho que se torna mais fácil. Por quê? Você faz um levantamento do número de pessoas deficientes que você tem. E principalmente, nós estamos aqui falando do visual. E você vê a necessidade, quais são os pontos, aonde que você pode estar ajudando a ter um farol sonoro, piso tátil. Mas aí precisa querer, né? Querer. O poder público precisa querer, né? E sabe, mais uma coisa importante que eu acho, aproveitando que nós estamos aqui na televisão, o comportamento das pessoas, no modo geral também, da sociedade, ajudaria bastante se tivessem um conhecimento. Não estou falando que é proposital nem nada disso, mas muitas vezes acontece. A pessoa para um carro em cima da calçada, né? Isso atrapalha muito o deficiente visual que está passando, né? Ele vai tropeçar, ele vai bater, ele não vai saber para que lado É um ele carro, vai. é uma moto. É uma moto, Uma mesinha de bar. lixo, né? Coloca a pessoa, vai tropeçar, né? Então, isso é importante, não deixar coisas na calçada. É questão de respeito, né? Sem Respeito. contar, às vezes, um cadeirante que pode passar por ali também e não isso. consegue se locomover. De repente, não precisa ser uma pessoa com deficiência. É um idoso. Uma mulher grávida. Sim. Não é só questão da multa, né? Às vezes Não. precisa pegar pelo bolso, entendeu? mas é a questão do respeito. E as pessoas com mobilidade reduzida, né? Vocês acham que a questão da família é importante para a pessoa com deficiência? A família se interessar e aprender junto? Aprender a questão da locomoção, aprender até o braille para poder ajudar uma criança, um adolescente que está aí no período escolar? É muito importante, até a Fernanda vai falar melhor, mas a gente percebe que às vezes o deficiente visual ou qualquer deficiência, os pais querem proteger muito, né? E acabam deixando de ter oportunidade da pessoa de ser autônoma, né? E ele quer fazer tudo pelo filho. E lá no Centro Cultural também a gente tem esse trabalho com a família. A intenção do trabalho, não só do Centro Cultural Luiz Braille, mas de outras instituições que fazem o atendimento para a pessoa com deficiência visual, é essa questão da reabilitação e habilitação da pessoa com deficiência visual, né? Então, a intenção, né, e a proposta dessa pessoa é que ela saia de lá com autonomia, que ela consiga morar sozinha, que ela consiga desenvolver as atividades dela diariamente, que ela consiga se relacionar, ter família, amigo, frequentar espaços, né? Que eu acho que isso é uma coisa que a gente tem conquistado cotidianamente, não só por meio das questões de acessibilidade, mas por projetos e ações que a gente organiza. E eu acho que a família ela tem um papel fundamental nisso tudo, porque às vezes a gente acaba caminhando com o usuário, né, com a pessoa que é assistida pela instituição, e aí a gente caminha um pouquinho com ele no sentido de você tem autonomia, você consegue sair sozinho, você é capaz, e aí a gente vai trabalhando essa autoestima mesmo, né, da pessoa, e a família ela retira às vezes isso, e assim, não é por uma questão de maldade, mas é o cuidado, a proteção que a Marina estava colocando, né, então eles têm muito receio de, o meu filho vai atravessar na rua, ele vai ser atropelado porque ele não tá vendo, ou então alguém vai vir e vai assaltar ele. São muitos medos, né, que cercam a família. Então, esse medo vai fazendo com que eles fazem a pessoa ficar reclusa. E aí é onde que vai gerando as questões, né, que aí a pessoa não se desenvolve, ela não consegue lidar com as pessoas, não consegue lidar com frustração. Então, a família tem um papel fundamental, assim, central, direto. E aí é o que a gente tenta fazer, não só trabalhar a autonomia da pessoa com deficiência, mas também trazer a família para trabalhar junto com a gente, porque
se a família conseguir entender toda essa complexidade que cerca, né, a pessoa com deficiência, a gente até brinca, né? Em algumas atividades que a gente faz externa, né, algum evento, a gente sempre leva a venda que a gente tem no Braille e as bengalas para as pessoas fazerem experimento, né, de como que é para você fazer a travessia de uma rua, como você vai conseguir comprar alguma coisa, né? Sentir na pele, né? Sentir na pele. E vocês têm retorno dessas pessoas que já passaram pelo Centro Cultural e tem esse retorno positivo de que mudaram a vida, mudaram o jeito de se relacionar depois dessas atividades? Sim. Sim, são pessoas diferentes, né? A gente tem alguns casos, assim, que algumas pessoas continuam frequentando a instituição, até para rever os amigos, né, os colegas, porque cria-se um vínculo muito forte. Mas tem casos de pessoas que conseguiram trabalho e estão trabalhando até hoje, que formaram famílias, alguns que moram sozinhos e têm total autonomia, que às vezes a gente encontra pelo centro, assim, caminhando, fazendo compra. E aí a gente teve um projeto que fez com que eles fossem até as lojas, né, para mostrar como que tem que ser o atendimento para pessoa com deficiência. E aí eles se sentiram, assim, muito empoderados. Então eu acho que é um trabalho muito importante, porque eles são cada vez mais inseridos na sociedade e eles sentem onde eles devem estar, que eles pertencem àqueles lugares. E assim, a gente tem um usuário que fez faculdade na PUC, que se formou em História. Recentemente teve um outro que passou num concurso público, vai começar a trabalhar na Prefeitura de Campinas. Então, assim, são diversas histórias, né? Porque são 53 anos de Centro Cultural. E aí, são histórias que às vezes eu nem conheço, porque eu tô lá recentemente, mas a maioria, assim, que dão um retorno pra gente. Principalmente em questão das famílias. Às vezes a gente tem retorno da família e às vezes não do usuário em si, porque a família vem e traz: olha, como ficou mais leve para mim, eu consegui ter mais tranquilidade, fiz com que ele conseguisse fazer as suas coisas do cotidiano, e às vezes são coisas pequenas, né, dele tirar a roupa do varal e conseguir guardar no armário. E aí já é um peso que fica menos para a família, né, um cuidado a menos que eles vão ter que ter com essa pessoa. E uma preocupação a menos. Sim. Gente, quero muito agradecer vocês. Benedito, me fala antes da gente terminar, quem quiser aprender Braille, por exemplo, consegue aprender Braille? É fácil? Olha, Renata, quem quer aprender Braille, consegue. Consegue sim. Porque tem família que pode aprender, né? Que sim, tem uma sim. pessoa com Até, deficiência ali que pode aprender. A pessoa que queira, né, aprender o Braille, que pode ligar lá no Centro Cultural Luiz Braille no 32550764, 32526265 e deixar o seu nome e seu telefone, e-mail, que a gente está fazendo uma listagem de pessoas que queiram aprender o Braille. Maravilha, Então, a gente até colocou na tela os números também. E também, aí, já aproveitando, Renata... Eu já ia falar, se você esquecer. As pessoas que queiram, né, ajudar o Centro Cultural Luiz Braille lá, financeiramente, né, como voluntário, né, tá digitando nota fiscal paulista. A gente está buscando muitas pessoas para que queiram lá ficar lá 2 horas para digitar nota. Nós temos a maquininha, entendeu? Que é muito importante. Tipo de ajuda é bem-vindo, sim. né? E nós temos lá o nosso Pix, né? Que é o CNPJ do Braille, o 46 102 000 1000 ao contrário 01. Quem quiser ajudar também entra em contato com eles ou entra lá nas redes sociais deles também, olha, Instagram, Centro Luiz Braille Campinas, Braille com 2 L's, Centro Luiz Braille Campinas, entra lá também, pede informação pro pessoal. E olha, tem uma pessoa assistindo a gente aqui pelo YouTube, a Daisy Carpe, e ela tá dizendo o seguinte: estou com uma camiseta com inscrição em Braille, que coincidência, olha só. Legal. Maravilha. Né? Que bom. Que ótimo. Maravilha. Muito obrigada pela presença de vocês. Nós que agradecemos. Nós que obrigada. agradecemos, Renata, a você, a Século XXI. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito sucesso. Que Deus abençoe sempre. Amém. Obrigada. O trabalho por vocês ajudarem tantas e tantas pessoas que precisam. E convidamos você, ao seu público, que vão até o Centro Cultural Luiz Braille, que fica na Avenida Antônio Carlos Salles Júnior, número 600, Jardim Proença, Campinas. Porque nada melhor do que a gente presenciar, né? Na prática. Sim. A gente viver Tá bom? o trabalho. Vai Obrigada, ser um prazer viu? muito grande Obrigada, receber vocês. Renata. Muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Sucesso para vocês. Obrigado. Muito obrigada.